Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Nós aqui do Contraponto temos a honra e a alegria de receber o governador do estado de São Paulo, José Serra. Governador, estamos orgulhosos da sua presença hoje. Muito obrigado. A satisfação é minha. O senhor veio de uma origem simples, seu pai era um comerciante de frutas, um batalhador do dia a dia. Como é galgar imensos degraus na vida, governador? Olha, de alguma maneira, aquilo que eu sou hoje é uma soma de tudo aquilo que eu fui. Não há um grau de descontinuidade muito forte, pelo menos na minha cabeça, no meu pensamento. A gente num determinado momento, tudo aquilo que foi. Minha origem, minha família, o lugar que eu morava, né, que era numa vila operária, na Moca, os colégios públicos que eu estudei, depois o movimento estudantil, depois o período do exílio, a agitação política, universidade, né, depois vida pública, enfim, tudo isso, para mim, vai fazendo parte da minha personalidade. Como se fosse uma linha mestra ali. Tem uma certa continuidade, por incrível que pareça. Aliás, uma coisa que, em geral, me deixa à vontade na vida pública é que eu não tenho nunca que ficar explicando o meu passado. Sim. Isso é uma coisa que, de alguma maneira, te descontrai mais, claro, desse ponto de vista. Eu ficar justificando, mudou isso, mudou aquilo. Então, essa minha origem faz parte de mim, com muita naturalidade e orgulho, aliás. Aos 9 anos, o senhor já era um aplicado leitor de Monteiro Lobato. Enquanto todos os amiguinhos brincavam, José Serra lia Monteiro Lobato. O que permanece... Embora eu brincava e brigava muito também. Também. O que permanece de Lobato até hoje na mente do estadista? Primeiro era a ideia de um grupo de amigos, né? Porque no Lobato, a tia Anastácia, a dona Benta, fascinante, o Pedrinho, a Emília, era um grupo, né? Gostoso. Então essa ideia de um grupo familiar ampliado. Por outro lado, eu achava engraçado, era uma boa atividade de lazer e muito instrutivo. Sim. Eu me lembro, por exemplo, que eu li O Minotauro, sim, do Monteiro Lobato. O Minotauro, eles viajavam para a Grécia Antiga e conversavam com Péricles, com Fídias, que era o escultor, né? E eu aprendi um montão, quer dizer, era uma coisa didática que você, através da fantasia, acaba aprendendo muito. Aprendi sobre a Grécia, aprendi sobre o mundo, aprendi também, aí é outro Monteiro Lobato, porque o Monteiro Lobato escreveu também livros para adultos sobre isso, mas sim, O Poço do Visconde, também sobre a questão do petróleo no Brasil, que é muito controvertido, porque o Monteiro Lobato era inconformado com a ideia de que todos os países da América Latina que cercavam o Brasil tinham petróleo. O Brasil não tinha. Não. No final apareceu, mas fora do Brasil. Tadiamente, mas... Quer dizer, do território, foi no mar. E eu aprendi muito com aquilo, muito mesmo. Aliás, dava gosto. Bom, e principalmente quando você tem uma memória invejável como a sua, não é? Mas então... Mas a minha memória é curiosa. A minha memória é boa para algumas coisas e péssima para outras. Péssima para outras. Quando certamente as coisas que eu lembro de coisas incríveis. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que apagam, assim, de uma maneira... Não, mas certamente porque o governador quer esquecê-las, não? Pode ser. Pois é. Mas, indo mais longe ainda, também aos mesmos 9 anos, né, o senhor obrigou a sua prima, Bidu, a decorar, quer dizer, naquela época, a decorar aos 5 anos de idade
o nome científico da penicilina, que eu não sei nem repetir para o telespectador. Eu acho que era de metilaminofenil dimetilpirazolona. Eu acho que era de algum analgésico. Governador, por favor, repita, por favor, com calma. Dimetilaminofenil dimetilpirazolona. Não vale dizer devagar, porque aí perde a graça. Não, mas eu acho que eu tinha, eu não me lembro, mas direito. Eu lembro que isso aconteceu. Eu acho que eu tinha um pouco mais e ela também. E o interessante é que o senhor não lembra exatamente o tempo, mas lembra perfeitamente o nome, né? Lembro que é dificílimo. Então, eu lembro que, numa época da vida, eu inclusive dava aula de matemática para ela. Né? Minha tia pagava. Com todos os teoremas? Para ela e para o primo. Não, é uma matemática... Nós tínhamos 4 anos de diferença e eu já dava aula particular para alunos mais novos. Né? E eu me lembro que ela reclamava, ou me conta hoje que ficava muito nervosa, e ela, quando ficava nervosa, a mão transpirava. Tem gente que fica nervosa e a mão transpira. Sim, sim. Então geralmente. Ela precisava ter uma toalha, assim, quando tinha... Culpa dos teoremas, né? Teoremas ou álgebra, enfim. Mas ainda pensando nessa palavra que eu não sei repetir, diga aqui, conte para nós, já não seria uma premonição do futuro, ainda distante, do ministro José Serra? Por causa da saúde? Sim. Olha, eu não sonhava com isso. Né? Ministro da Saúde eu nunca sonhei. Até um mês antes, digamos, de aceitar, eu nunca tinha pensado nessa hipótese de ser ministro da Saúde. Primeiro porque não era minha profissão, não é uma coisa que eu tenho conhecimento profissional, não sou médico nem profissional da saúde. Segundo, porque eu não posso nem ver aplicar injeção, que me dá tontura. Por exemplo, eu nunca olhei quando me dão uma injeção para tirar sangue. Eu tenho certeza que se eu olhar eu desmaio. É mesmo? Então, tenho fama injusta, mas tenho fama de hipocondríaco. Era a minha única relação mais próxima com a saúde. Mas uma coisa é verdade, ainda que fosse hipocondríaco, governador, geralmente eles realmente vão buscar tudo, querem saber, são super informados, tem essa vantagem. Os hipocondríacos têm essa vantagem. Tem essa vantagem. Mas eu não sou hipocondríaco. Eu sei. Só sou especializado. Por exemplo, tenho problema de estômago, então eu conheço. E se você tiver algum problema, eu posso te dar sugestões. Conhece a matéria. Agora, mas, de fato, para você ocupar uma área como a saúde, o que você precisa é saber fazer administração, saber levar também na política, porque todo cargo de ministro, secretário, é também um cargo político. E, por outro lado, se cercar de gente que é especialista. Sim. Né? Aí dá certo. Aí funciona. E na Vitória da Tentação, o senhor respeita também? Em quê? Na Vitória da Tentação. Vitória da Tentação, o que seria? Seria assim, você sofrer uma tentação e realmente acabar cumprindo o que a tentação exige. Isso eu sou muito suscetível. Eu sou muito suscetível a isso. Eu tenho um jeito ponderado. De fato, eu sou alguém que pensa, tal, mas ao mesmo tempo sou impulsivo e intuitivo. Faço muitas coisas por pura intuição. Apostas, assim. Sim. Né? Não é a impressão que eu acho que eu passo, mas é a realidade. Mas se sente vitorioso. Por isso é que eu tive sempre uma vida muito agitada. Então, mas geralmente é vitorioso naquilo que... quer dizer, quando se aposta, vai buscar. No atacado fui, mas com problemas sempre na vida, né? Por exemplo, ter que sair para o exílio, ter tido outro exílio dentro do exílio, porque eu virei exilado do Brasil e depois do Chile, depois teve o golpe no Chile. Virei um exilado ao quadrado, ou seja, também as coisas que eu fiz também, de alguma maneira, tiveram consequências. Né? Sim. E eleição, eu ganhei, mas perdi eleições. Né? Nem tudo funciona assim, fácil, macio. Simples, né? As coisas são difíceis. Eu tenho amigos, eu não vou dizer os nomes, mesmo em política, que as coisas vieram mais fáceis. Né? Tem gente que tudo precisa ser mais suado. Eu sou desse time. Tudo bem. Não por escolha, hein? Eu preferia que tudo fosse mais fácil. Mas o senhor sabe dizer, então, por que as coisas às vezes vêm mais fáceis? Ou vêm mais facilmente? Eu acho que você tem que criar oportunidades para que as coisas boas aconteçam. Né? Eu acredito muito naquilo que era imprevisível, mas você tem que criar condições para que tal coisa aconteça. Tinha uma fábula que eu citava muito, mesmo na época que estava na universidade, de um filósofo polonês, Leszek Kolakowski.
que era muito interessante. Ele apresentava uma imagem de uma caravana de beduínos no deserto e que viu uma miragem, né? Estava morrendo de sede, viu uma miragem de fonte de água, vegetação e tudo mais. E aí caminhava na direção dessa miragem. Não chegava a ela, mas se não fosse a miragem, pararia de caminhar e morreria de sede. Sim. Como está andando, acaba encontrando uma fonte de água, às vezes modesta. Mas no fundo foi a miragem, o objetivo de chegar, que permitiu soluções inesperadas, como encontrar uma fonte de água que de outra forma não seria achada. Sim, claro. Ou seja, na vida você tem que criar oportunidade para que o inesperado aconteça. Tá certo. Governador José Serra, como anda o plano de construção e reforma dos fóruns? Olha, em São Paulo, eu acho que nunca se fez tanto fórum ou reformou. Porque, na verdade, às vezes você não precisa fazer um novo, pode adequar o antigo. Eu acho que tem 80 municípios que estão envolvidos com fóruns, ou novos, ou reformas, melhores adequações. É um programa grande, são 200, 300 milhões investidos ao longo dos anos, e a gente faz isso de comum acordo com o Judiciário. Tem uma demanda local, né, tem prefeito, deputado que fica atrás, mas com toda a legitimidade, e a gente também trabalha com o Judiciário, quais são as prioridades, né? E aí vamos fazendo, eu acho que isso vai indo muito bem, né? Anda bem. Agora, nós também sabemos que há uma relação direta entre o Executivo e o Judiciário. Se as políticas públicas vão bem, ou se as políticas públicas são ineficientes, os problemas sociais se acentuam, a criminalidade aumenta, enfim, os processos na justiça se avolumam. O que os dois poderes, na sua opinião, governador, juntos, unidos, podem fazer? Bom, primeiro, você tem que ter uma relação de respeito, porque são dois poderes independentes. Segundo, você não pode transformar a relação de respeito numa relação de distância. Você tem que estar próximo, né? Dialogar, no fundo, cooperar. Por exemplo, no caso do Estado aqui, o Judiciário e o Executivo têm que ser aliados em função dos interesses da população, do Estado e da Justiça. Claro. Às vezes, justiça é entendido como algo fora da esfera social. Na verdade, um poder judiciário funcionando com mais agilidade é um insumo, é um bem social também. Não tenha dúvida. Né? Porque às vezes, mas isso se deixa de lado. De repente parece que é educação, é saúde, mas só, não é justiça. É verdade. Mas é também. Eu encaro dessa maneira. Sim. Então tem que ter uma relação cooperativa, inclusive de explicação de problemas e de coisas, de explicação das questões econômicas, do outro lado da explicação das dificuldades existentes, às vezes, para que as coisas andem mais depressa. Sim. Quer dizer, você tem que ter aí um diálogo permanente e de respeito das independências recíprocas, digamos. Eu tenho tido, aliás, na minha vida pública toda, uma relação muito boa com o Judiciário, porque é pautada pela franqueza e pela iniciativa de fazer contatos, de trocar opiniões, ideias e tudo mais. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Os netos têm várias vantagens. Você não é diretamente o responsável. É mais fácil ser avô do que ser pai. É uma concorda vantagem. comigo? Então você fica numa boa, numa nice. Segundo, porque eles são gracinhas. Não é porque são meus netos, mas são gracinhas. Terceiro, porque você também sente a medida da sua importância. Por exemplo, às vezes eu telefono e quero falar com a minha neta Gabriela, que é a paixão maior do momento, porque eu tenho um que tem 6 meses ainda. Ambos são filhos da mesma filha? Muito, os 3 da minha filha.
E aí eu mando chamar ela no telefone. Ligo, falo com a babá, com a Verônica, minha filha. Aí eu quero falar com a Gabriela. A Gabriela disse, não. Não falo com o governador. Tá vendo televisão. Hein? Não falo com o governador. Não, agora não falo. E aí você vê exatamente como você é. Tem uma badalação. Será que ela tem? Porque o meu neto, que já tem 6 anos, ele já tem bem educado. Ele também fazia isso. Agora já atende porque ele já tem mais... enfim, já vai ser... Claro. Você vai crescendo, vai ficando mais enquadrado. Não tenha dúvida. Né? Agora, ela puxou o avô, né? Ela não tem nenhuma sabe necessidade. Sabe o que ela quer, hein? É decidida, sabe o que quer. Puxou o avô. Puxou a mãe também. A mãe puxou o pai e ela puxou a mãe. Tá certo. Então tá tudo explicado. Tá tudo explicado. Agora, é impossível, depois de tudo isso que eu acabo de ouvir aqui, nós não entrarmos para o nosso ping-pong. Vamos lá. Porque o ping-pong nós vamos mergulhar no governador. Vamos lá? Diretas já. Direta já, a maior manifestação de massas da história, mudou a história do Brasil, mas não resolveu todos os problemas do povo brasileiro como muita gente à época imaginava, porque ela apenas abriu um processo, ela não é a conclusão, não é? Ela abriu um jogo da democracia, mas não é o resultado da partida. A noite é uma criança. A noite